Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo ilicitude, né? E nós estamos vendo as causas de exclusão da ilicitude. Então, o estado de necessidade já foi analisado na aula passada. Hoje nós vamos analisar legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Vamos começar pela legítima defesa. Então, imagine os senhores que um inimigo dos senhores quer te matar ou quer te lesionar e começa essa injusta agressão. Será que os senhores podem revidar? Os senhores podem tentar barrar essa injusta agressão? Né? E se vocês barrarem essa injusta agressão ou tentarem barrar essa injusta agressão, será que os senhores vão ter algum instituto jurídico que os beneficie? A resposta positiva se impõe. Os senhores estarão, desde que não hajam com excesso, os senhores estarão amparados pela causa de exclusão da ilicitude, chamada de legítima defesa. Então vamos para a letra da lei. Código Penal na mão, abram o Código Penal, certo? Artigo 25. Então diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a um direito seu ou de outrem. Então, visto, né, este conceito trazido pela lei, nós temos que começar a destrinchar este conceito em busca dos requisitos da legítima defesa. Então, o primeiro requisito é que essa agressão injusta ela seja atual ou iminente, ou seja, que ela esteja já se desenvolvendo ou que ela esteja prestes a acontecer. Então, pense o seguinte: normalmente, quando a gente fala em agressão injusta, nós pensamos em violência, em força física, em tiro, facada, etc. Mas cuidado, porque a legítima defesa, embora em sua origem ela tenha sido direcionada para a tutela, para resguardar aquelas situações que envolvem um risco à vida da pessoa, mas nem sempre a violência, né, é necessária aqui na legítima defesa, porque pode ser a legítima defesa direcionada à proteção do patrimônio, por exemplo, crimes de furto, em que o agente age de maneira subreptícia, de modo a subtrair o patrimônio de uma outra pessoa, age-se em legítima defesa para a defesa do patrimônio, para a proteção do patrimônio. Mas a legítima defesa também pode ocorrer de uma omissão ilícita, como, por exemplo, o carcereiro que não cumpre o alvará de soltura, uma pessoa que invade a casa de outra e se recusa a sair. Então, você pode defender o seu domicílio, a sua casa, dessa injusta agressão, que é a entrada irregular, né, ao arrepio do consentimento do responsável pelo local. Então, são situações de legítima defesa que não implicam em uma agressão injusta realizada mediante o emprego de violência. Então, não há necessidade que a agressão venha integrar a conduta daquele que está realizando a agressão injusta. Então, vamos lá. A legítima defesa também pode ser direcionada contra atos que sequer configuram ilícitos penais. Se os senhores se reportarem ao material de estudo, que espero que esteja ali do ladinho dos senhores, vocês vão ver que pode-se agir em legítima defesa contra um furto de uso. Deixa eu só apertar a tecla SAP aqui. O que é o furto de uso? O furto ele consiste em subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Mas essa subtração, às vezes, o agente não tem a intenção de ter a coisa para si ou para outrem. Ele quer usar, ele quer subtrair, usar e devolver. Aí nós temos o furto de uso, que é uma conduta atípica, não é considerada como crime. O dano culposo, você pode agir em legítima defesa contra uma situação que pode ocorrer um dano culposo, a prática de um ato obsceno em um local que não é exposto a público. Então, queridos, não há uma necessidade, resumindo tudo,
Para agir em legítima defesa, não há necessidade que esta agressão injusta, esse ataque injusto, seja direcionada à sua vida, pode ser para defesa de patrimônio. Não há necessidade de que haja o emprego de violência e não há necessidade que essa agressão injusta se constitua em uma infração penal, em um crime ou uma contravenção. E assim, vamos pensar também que quando se fala em legítima defesa, nós estamos falando de uma agressão injusta provocada pelo homem. Se essa agressão injusta foi provocada por uma força da natureza ou um ataque de um animal, aí nós estamos no campo do estado de necessidade. A não ser que, no caso do ataque do animal, uma pessoa, vamos supor, o proprietário assula o seu pitbull para causar lesões ou a morte de uma outra pessoa. Aí esta pessoa ela pode agir em legítima defesa. Por quê? Porque o fato de assular o cão, de instigar o cão ao ataque, é uma ação humana. E este animal foi usado como instrumento para a prática do crime ou de homicídio ou de lesões corporais que era intencionada pelo proprietário do animal. Certo? Tranquilo? Agora, se o animal atacar sozinho, é situação de estado de necessidade. A agressão deve ser atual ou iminente, ou seja, a agressão deve estar se desenrolando, né, atual, né, tá acontecendo, ou iminente, prestes a acontecer. Sintetizando tudo, significa o seguinte, que se a agressão já acabou, você não pode alegar legítima defesa. Vamos supor, um cliente seu atenta contra a vida de uma outra pessoa, não consegue seu objetivo, e essa vítima vai para casa, né, descansa, e enquanto ele está descansando, no outro dia ele acorda e fala, nossa, eu fui vítima de uma agressão injusta, vou agir em legítima defesa, vou levantar daqui, vou pegar meu revólver e vou lá dar uns tiros nele, porque eu estou em legítima defesa. Não está não. Isto é um erro, um equívoco da pessoa, porque a legítima defesa, ela necessita de que a agressão seja atual, a agressão injusta seja atual ou iminente, que esteja se desenvolvendo ou esteja prestes a acontecer. Quanto à agressão finda, terminada, não existe o reconhecimento da legítima defesa. Então temos lá alguém reagindo a uma agressão injusta. Então, a legítima defesa, ela consiste em uma reação a uma agressão injusta. Se a agressão for justa, você não pode agir em legítima defesa. Então, aquele que está sendo preso em flagrante não pode falar, estava sofrendo uma agressão injusta. Não, se o flagrante for regular, a agressão é justa, visto que é amparada pelo direito. Então, vamos supor, se o funcionário público estiver cumprindo uma ordem regular emanada por autoridade competente, também ele está agindo de conformidade com a lei, em conformidade com o exercício de seu ofício. Então, não pode, né, a outra pessoa que está sendo objeto dessa ordem, deste ofício do funcionário público, ele não pode agir em legítima defesa. E se você, ao agir em legítima defesa, você atingir outra pessoa que não tinha nada a ver com a história? Você agiu em legítima defesa, mas aquele calor, daquele sentimento exacerbado, né, daquele medo, daquele receio que a agressão injusta lhe causou, você acabou atirando, mas acertou uma terceira pessoa. Olha, aí é uma questão de erro na execução. E mesmo que você acerte, né, você alveje uma pessoa que não tenha nada a ver com a história, ainda assim você está abrigado pela legítima defesa, porque não esqueçam que erro na execução é uma das hipóteses de erro acidental que nós já estudamos. E isso não tira o caráter ilícito do fato praticado, né, pelaquele que praticou a agressão injusta.
Se você errou na execução, que pena do terceiro atingido, porque você vai estar amparado pela legítima defesa da mesma forma, certo? Age em legítima defesa quem defende da agressão injusta um direito próprio ou alheio. Então, admite-se legítima defesa tanto para um direito que é seu, quanto para um direito de uma terceira pessoa. E não importa o direito que esteja envolvido. Pode ser vida, pode ser honra, pode ser patrimônio, pode ser incolumidade física, bens materiais, honra da pessoa. Então, nós temos ali uma infinidade de bens jurídicos que podem ser resguardados pela essa excludente de licitude chamada legítima defesa, certo? Então, existe, como falamos, possibilidade de reconhecimento da legítima defesa e de legítima defesa da honra. Vamos supor que a pessoa está te xingando e você, né, ao sofrer essa agressão injusta à sua honra, você vai lá e revida essa injusta agressão, desde que seja moderadamente, usando os meios necessários, sem excesso. Você está amparado pela legítima defesa. Já falamos também que pode ser legítima defesa própria ou de outra pessoa, não importa, certo? Cuidado. Existe legítima defesa sem nenhum problema no reconhecimento quando você estiver defendendo bens chamados de bens indisponíveis, como por exemplo a vida. Agora, se tais bens forem disponíveis e a vítima consente na agressão, você não pode agir em legítima defesa de terceiro. Se a vítima da agressão injusta, atual ou iminente, a bens disponíveis, consentir nessa agressão, não haja em legítima defesa de terceiro, por favor, porque não vai ser reconhecida a causa de exclusão da ilicitude que nós estamos aqui comentando. A causa de exclusão da ilicitude em comento, certo? Então vamos lá, o exemplo que está no material dos senhores. Pode-se defender um terceiro de uma agressão injusta que implique ali, né, naquele que está injustamente agredindo, né, que ele tenha vontade de matar uma pessoa. Aí você pode defender essa pessoa. Por quê? Porque é um bem indisponível. Mas vamos imaginar que essa pessoa que está sofrendo agressão injusta, a agressão injusta é direcionada ao patrimônio dela, mas essa pessoa que, em tese, está sofrendo agressão injusta, consentiu na agressão, né, a bem disponível ou bens disponíveis. Neste caso, você não pode agir em legítima defesa, porque não vai ser reconhecida a causa de exclusão da ilicitude quando a agressão injusta é a bens disponíveis e a pessoa que está sendo agredida em bens disponíveis consentiu na agressão. Aí a agressão deixa de ser necessariamente injusta, certinho? Vamos continuar. Há uma necessidade de uso moderado dos meios necessários para repelir essa injusta agressão. Então, deve guardar uma proporcionalidade entre a agressão injusta e o revide a essa agressão injusta. E a gente tem que pensar que o indivíduo não pode agir com excesso. O excesso vai fazer com que ele seja responsabilizado pelo o que ele fez a mais. Claro que na situação de legítima defesa, a gente não tem uma equação ali que a balança deve ter totalmente equilibrada. A gente não pode esquecer que o indivíduo está revidando a uma agressão injusta, e isso acaba turbando a parte intelectiva, a parte volitiva da pessoa. Então ela não consegue agir necessariamente com ponderação. Mas o que não pode existir é uma extrema desproporcionalidade entre a agressão, tá? A agressão injusta e o revide essa agressão injusta de modo a fazê-la cessar, tá
Então, aguardar ali, embora a balança nem sempre fique totalmente equilibrada, né, pode ser um pouquinho, mas há uma necessidade de proporcionalidade no revide, ou seja, o agente ele não pode ultrapassar aquele limite necessário para repelir a injusta agressão. Por quê? Porque se houver excesso, ele vai ser responsabilizado por este excesso. Há uma necessidade também, quarto requisito, da inevitabilidade da agressão. Essa agressão injusta, atual ou iminente deve ser inevitável, certo? Então, caríssimos, mas cuidado, a lei não exige uma obrigatoriedade de se evitar a agressão injusta, até porque muitas vezes isto é impossível. Mas se der para evitar, certo? Se essa agressão injusta não se mostrar como inevitável, cuidado, porque requisito da legítima defesa é a inevitabilidade da agressão. Mais uma coisa, o agente ele deve ter conhecimento de que ele está numa situação de legítima defesa. Este é o elemento subjetivo da legítima defesa. Ele tem que saber que está numa situação de legítima defesa. Ele tem que estar numa situação em que ele tem consciência, ele tem plena ciência de que ele está sofrendo essa agressão injusta. Então, se o agente não souber que está sofrendo essa agressão injusta e revidar, obviamente ele não pode atuar em legítima defesa. Nós já vimos essa situação quando nós analisamos lá o estado de necessidade. Aí eu peço para os senhores se reportem ao estado de necessidade, que lá nós fizemos comentários também. Mas tem que ter consciência de que a pessoa está numa situação de legítima defesa para que ela possa ser reconhecida posteriormente. Então, queridos, aí uma situação bastante interessante é a chamada legítima defesa sucessiva, que é ligada ao excesso na legítima defesa. Imagine que alguém vem para cima de mim com a intenção de me agredir, me dá lá uns 2 socos e eu começo a revidar agindo em legítima defesa. Opa, mas eu me empolguei, eu já tinha fazido cessar a injusta agressão que eu sofri, mas eu continuei. Já não era necessário. Mas aí imagina que aquela pessoa, né, que primeiro me agrediu injustamente e eu revidei em legítima defesa, ele tome um pouquinho ali, né, de ânimo, mesmo que já tinha parado a injusta agressão que ele tinha praticado anteriormente, e ele falou: opa! Essa pessoa está agindo em excesso. Eu já estou quietinho aqui no meu canto. E ela continua me batendo. Lembrem-se. A legítima defesa, ela vai até o uso dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Se a injusta agressão cessou e eu continuo agredindo, cuidado. De agredida, eu passei a agressora. E aí, esse indivíduo que agora está sendo agredido por mim, ele pode atuar também em legítima defesa. Por quê? Porque eu estou atuando com excesso. Essa situação é chamada de legítima defesa sucessiva. A gente tinha um agressor, certo? E um agredido. O agredido começa a agir em legítima defesa para fazer cessar a agressão daquele agressor originário. Só que o agredido originário, ele se excede em repelir a injusta agressão, que já havia cessado. E aí, a partir deste momento, aquele que neste momento está sendo agredido, né, em virtude do excesso que eu empreguei, ele pode agir em legítima defesa. Isso é legítima defesa sucessiva. Legítima defesa recíproca existe? Não, não existe. Legítima defesa recíproca implicaria, pelo menos em tese,
em duas pessoas ao mesmo tempo, reciprocamente, sofrendo agressão injusta e uma revidando a agressão injusta de outra. Mas olha, não dá para reconhecer a legítima defesa recíproca. Por quê? Porque ela pressupõe uma agressão injusta. E uma agressão injusta, ela tem que partir de alguém em primeiro lugar, certo? Então, não tem legítima defesa recíproca. Se não for possível aferir, averiguar quem iniciou a agressão injusta em primeiro lugar, os dois devem ser absolvidos. Tranquilinho até aqui? Legítima defesa putativa. Ó, legítima defesa putativa, assim como o estado de necessidade putativo, ele não é uma causa de exclusão da ilicitude, é uma causa de exclusão da culpabilidade do agente. É aquela situação que a pessoa se supõe numa situação de legítima defesa, só que a legítima defesa só existe, né, na parte intelectiva do agente. Ele, por erro, supõe que está numa situação de legítima defesa, quando, na verdade, ele não está nessa situação que autorizaria o reconhecimento de uma causa de exclusão da ilicitude. Então, a legítima defesa putativa exclui a culpabilidade, não exclui a ilicitude do agente. Certinho? Depois eu peço que vocês se reportem ao exemplo que eu deixei ali no material, tá? Muito cuidado. O pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor agora no início de 2020, certo? 13.964 de 2019, trouxe mais uma hipótese de legítima defesa, que é a chamada legítima defesa protetiva. É assim que a doutrina vem nomeando esta nova modalidade de legítima defesa. Vamos ver o que diz o artigo 25, parágrafo único. Código Penal na mão, material na mão, artigo 25, parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, ó, só da leitura aqui do parágrafo único, a gente já percebe duas coisas. Primeiro, que além dos requisitos do parágrafo único, há uma necessidade de se agregarem todos os requisitos da legítima defesa que nós acabamos de estudar. Outra coisa que se depreende da redação do parágrafo único é que esta forma de legítima defesa é direcionada às pessoas que trabalham com segurança pública e que estejam numa situação em que um refém esteja sendo agredido ou esteja sofrendo um risco de agressão. Então, muito cuidado, né? Nova forma de legítima defesa, nominada de legítima defesa protetiva. Então, continuamos. E agora nós vamos falar sobre estrito cumprimento do dever legal. Esta modalidade de exclusão da ilicitude, ela é direcionada a funcionários públicos ou agentes públicos, as pessoas que exerçam funções públicas, de natureza pública, ainda que este indivíduo seja um particular, mas se ele estiver exercendo uma função pública, por exemplo, um jurado, um mesário no período de eleição, ele vai estar sendo equiparado a funcionário público para fins penais e, portanto, ele pode agir sobre a alçada, sobre a proteção de uma causa de exclusão da ilicitude nominada de estrito cumprimento do dever legal, certo? Ó, de olho nos exemplos que nós colocamos lá. Vamos ver? Olha lá. Estão obrigados pela justificativa o policial que cumpre o mandado de prisão, policiais que empregam força física para cumprir o dever, ou seja, evitar uma fuga do presídio, impedir a ação de pessoa armada que está praticando um ilícito. Todos esses, se eles agirem, né, de conformidade com que existe a lei
e com aquilo que é inerente ao exercício de sua função, eles estarão dentro do estrito cumprimento do dever legal. Então, significa o seguinte, eles não podem agir com excesso. Este dever, ele deve ser legal. Só que a legal aqui deve ser entendido em sentido amplo, certo? Pode ser tanto as situações decorrentes da própria lei, né, ou de um decreto, ou ter natureza, inclusive, extrapenal, como, por exemplo, disposições jurídicas administrativas, ou decorrer da própria lei penal. Obrigações religiosas, morais ou sociais fogem do estrito cumprimento do dever legal, certo? Fogem totalmente do estrito cumprimento do dever legal. Então, imagine um padre extremamente cioso da sua função religiosa, quer entrar na força na casa de uma pessoa para aplicar extrema unção. Está agindo em exercício estrito cumprimento do dever legal? Não, não está. Por quê? Cadê a lei que diz que ele pode agir assim? Tá? Não pode. Então, gente, estrito cumprimento do dever legal é inerente à pessoa que exerça a função pública, seja agente público ou funcionário público. Obrigações morais, sociais ou religiosas não estão abarcadas por esta modalidade de causa de exclusão da ilicitude. No material dos senhores, tá? Tem um exemplo que ainda é utilizado pela doutrina de direito penal. Mas eu já vou desconstruir essa situação para os senhores, embora seja utilizada ainda como exemplo pela doutrina, certo? Pelos doutrinadores. Mas vamos desconstruir? Fala o seguinte: ocorrerá constrangimento legal se o policial forçar um passageiro de um coletivo a ceder seu lugar a uma pessoa idosa. Mas cuidado! Lugares reservados a idosos hoje é regulado por lei, certo? Hoje é regulado por lei. Então, tome bastante cuidado com isso. Estrito cumprimento do dever legal e crime culposo tem compatibilidade? Não, neste caso não tem. Mas imagine o seguinte: um motorista de ambulância com um passageiro em estado muito grave, com um paciente em estado muito grave nessa ambulância, e ele acaba agindo de maneira imprudente para chegar logo ao hospital e salvar a vida desse paciente que está dentro da ambulância. E este motorista da ambulância, ele acaba provocando um acidente por culpa. Gente, a lei não obriga funcionário público a agir inobservando o dever de cuidado objetivo. Então, caríssimos, mas mesmo no estrito cumprimento do dever legal não vai ser possível reconhecer. Mas aqui haverá o reconhecimento de uma outra causa de exclusão da ilicitude, chamada estado de necessidade. Então, este motorista de ambulância, embora não esteja abarcado aqui pelo estrito cumprimento do dever legal, ele não restará desamparado pela lei, porque ele estará amparado pelo chamado estado de necessidade. Certinho? Aqui também há uma necessidade de que aquele indivíduo saiba que está cumprindo o dever legal nos limites dados pela lei. Há uma necessidade de que ele tenha essa consciência que está em estrito cumprimento do dever legal. Certinho? Bora lá. E temos a última causa de exclusão da ilicitude, que é o exercício regular de um direito. O estrito cumprimento do dever legal é direcionado a funcionários públicos e a agentes públicos, certo? Já o exercício regular de um direito é direcionado a todas as pessoas que tenham um direito subjetivo amparado pela lei, seja essa lei de natureza penal, seja essa lei de natureza extrapenal, inerente aos outros ramos do direito.
Vamos para a leitura da Constituição? Artigo 5º, inciso 2, diz o seguinte: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Se a lei autorizou o indivíduo a realizar um determinado comportamento e ele fez nos limites da lei, ele está no exercício regular de um direito. Então vamos lá. Vocês vão estudar em direito processual penal que existem duas formas de prisão em flagrante. A prisão em flagrante facultativa, que poderá ser feita por qualquer do povo, por mim, por você, por qualquer um, e a prisão em flagrante compulsória, que é a destinada a funcionários públicos, agentes públicos, a funcionários públicos que trabalham com segurança pública. Então vamos lá, suponhamos, né? Um policial vê uma pessoa, né, cometendo um crime, está tentando furtar um carro. O policial, ao prender em flagrante, ele vai agir em estrito cumprimento do dever legal, se não agir com excesso. Tranquilo? Já uma pessoa, você, qualquer um, que ver, né, que visualizar um carro sendo furtado, sendo arrombado, vocês podem prender também em flagrante, certo? Por quê? Porque a lei autoriza o flagrante facultativo, que é feito por qualquer do povo. Por que eu estou falando em flagrante agora? Porque se o policial prender em flagrante, ele vai estar agindo no estrito cumprimento do dever legal, desde que não se exceda. Se qualquer do povo prender em flagrante, ele vai estar atuando no exercício regular de um direito. Por quê? Porque a lei permite que ele o faça. Deu para perceber a diferença entre um e outro? Deu? Se não deu, no dia da aula, por favor, me chamem no WhatsApp para a gente melhorar, para a gente discutir a questão, colocar a questão novamente. Tranquilo? A lei também, ela prevê hipóteses específicas de exercício regular do direito. Está lá nos crimes contra a honra, nas disposições aos crimes contra a honra do artigo 142 do Código Penal, que diz o seguinte: imunidade judiciária, direito de crítica, a coação para evitar suicídio ou para a prática de intervenção cirúrgica. Este último não está no artigo 142, este último está no artigo 146, que é o constrangimento legal, parágrafo 3º. Então, queridos, se exercido regularmente, não haverá nenhum problema, será reconhecido a causa de exclusão da ilicitude de exercício regular de um direito. Mas aqui também vou reforçar, a pessoa não pode agir com excesso. Se ele agir com excesso, ele vai ser responsabilizado. Por exemplo, os pais podem disciplinar os filhos? Podem. Mas se eles agirem com excesso, aí nós temos, dentro do Código Penal, no artigo 136, o crime de maus tratos, certo? Quando o indivíduo abusa dos meios de correção e disciplina, então passa a ser uma figura atípica. Nós temos situação que é permitido fazer justiça com as próprias mãos, como por exemplo na legítima defesa. Mas, tirando essas situações que a lei permite, a conduta de fazer justiça com as próprias mãos se constitui em crime, que é o artigo 345 do Código Penal, que é o exercício arbitrário das próprias razões. Certo, senhores? Então, essas eram nossas considerações sobre a parte final das causas de exclusão da ilicitude. Um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem.